Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Tecer Fio a Fio. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre... Sobre o quê? Principalmente coisas que a gente viu no curso. Então a gente pensou em falar sobre casais homoafetivos, sobre a legislação e preconceito. A Amelie quer dar oi aqui pra vocês. Quando a gente fez o curso, tinham 3 casais. Um casal que era a última aula deles, que eles estavam repondo porque eles tinham faltado numa aula. E daí a gente e um outro casal de homens, né, que estavam fazendo curso para habilitação. Não tinha nenhum casal de mulheres. E não tinha nenhum homem solteiro também, né? Tinha mulheres solteiras, mas não tinham homens solteiros. Muitas pessoas vieram falar com a gente, assim, perguntar como é que funciona, até mesmo a questão, né, de uma adoção homoafetiva. Muita gente veio conversar com a gente achando que só podia uma das partes, né, ou seja, uma das pessoas do casal adotar. Até recentemente, a gente não sabe ainda, temos que dar uma estudada nisso, mas até pouco tempo atrás, realmente era só uma das pessoas que podia adotar. Agora vai o nome dos dois na certidão de nascimento, né? Antigamente só ia nome de uma pessoa na certidão de nascimento. Por exemplo, no nosso caso, o nosso filho vai ser registrado nos nossos 2 nomes. No curso fala-se sobre muita coisa lá, mas quase não se toca no assunto da adoção homoafetiva. Fala-se do pai, da mãe, da adoção, né, por casais, mas não se fala muito sobre esse assunto. A gente achou que é um assunto que não é muito abordado. Até a gente andou fazendo uma pesquisa e a gente viu que algumas ONGs, às vezes em quando, têm palestras sobre isso, né, falando especificamente sobre o assunto. Mas a gente, durante o nosso curso, foi muito pouco falado. Na realidade, senti um pouco de falta de tocarem nesse assunto, de falarem algumas coisas, pra gente mesmo saber um pouco mais, né, conhecer um pouco mais sobre isso, né. A gente não se sentiu discriminado, nada longe disso, assim. Não sentimos nenhum tipo de preconceito por essa razão, nem nada parecido. Mas sentimos falta, sim, de falarem um pouco, sabe? Um pouquinho que fosse, talvez a gente já se sentiria contemplado. Nossa, tantos casais homoafetivos por aí, tantas histórias que a gente conhece, ouve falar de casais que adotaram e tudo mais. E aí a gente pensou, vamos compartilhar, vamos pôr a nossa história no mundo, falar, conhecer outros casais, outras histórias, e se de repente alguém, né, tá vivendo uma história parecida com a nossa, eu acho que era bom compartilhar, e isso foi uma das coisas que nos incentivou, nos animou para criar esse canal, inclusive. A gente andou fazendo algumas pesquisas, mas também a gente não sabe muita coisa ainda sobre a legislação, que andou mudando, que agora a gente, quando o casal homoafetivo adota, também pode tirar licença para maternidade, ou que seja paternidade, né? Que antigamente não podia, que era só a mulher que tirava, né? Agora já tem algumas mudanças, tem alguns juízes que já estão autorizando isso, que a gente ficou questionando, né? Quando a criança chegar, quando a gente for buscar a criança, né? Como que vai ser nesse começo? Porque vai ser provavelmente difícil até a gente se habituar com ela e com os costumes, e ela se habituar com os nossos costumes, e essa rotina de aula, de adaptação adaptação na casa. da casa e tudo, né? Então a gente ficou pensando, né, se a gente vai ter um tempo para ficar com ela, se a gente vai conseguir estar com ela, né, um período para que ela possa se adaptar bem e que a gente possa se conhecer um pouco, né, melhor. É uma questão que ainda a gente tem pouco domínio. Não fôssemos um casal homoafetivo, a questão de licença, por exemplo, é muito mais bem resolvida. No nosso caso, talvez a gente precise de uma intervenção judicial da juíza da nossa comarca para que a gente possa ter uma licença estendida, porque
são dois pais, né? Então, uma licença paternidade, ela, pelo que a gente sabe até então, ela vai de 5 a 8 dias e ainda parece que depende da idade da criança. Fica aí um pedido nosso, se alguém souber alguma coisa específica sobre isso, sobre a questão da licença, afastamento do trabalho, enfim, alguma coisa relacionada à legislação em vigor, manda pra gente informações, links, dicas, comentários, porque isso vai nos ajudar bastante, assim. Enfim, mandem sugestões e informações. Quem souber de algo vai ser bem útil, bem importante, não só para nós, mas para muitos casais por aí. Bom, quando a gente estava fazendo o curso, a gente percebeu que existe algumas coisas equivocadas, né? Algumas pessoas que têm alguns pensamentos errados. A gente mesmo talvez tivesse algumas coisas que a gente não soubesse muito bem e que a gente aprendeu lá no curso e descobriu algumas coisas. Por exemplo, o nome da criança que não pode ser mudado, né? Que o nome que a criança recebe no registro dela não pode ser mudado. E muitas pessoas perguntam sobre isso no curso. Muitos casais insistem, inclusive, na não mudança dá do para nome. mudar o nome, a gente queria mudar o nome. Porque, segundo a lei, a partir do momento que a criança recebe a certidão de nascimento com o nome, não pode mais se mudar. A não ser que o nome esteja escrito errado, a grafia errada, ou seja, um nome que constrange a criança. Senão, não pode. O primeiro nome da criança tem que permanecer o mesmo. Pode mudar o sobrenome, né, para o nome dos pais, mas o primeiro nome da criança tem que continuar o mesmo nome que ela tem. Eles até explicaram lá que tem um estudo psicológico sobre isso, que a partir de 4 meses a criança já se identifica pelo nome. E aí a gente percebeu que essa questão, por exemplo, da troca de nome da criança tem a ver com um certo preconceito, ainda que seja internalizado, porque às vezes isso foi uma das coisas mais debatidas no curso. Os pais, eles desejam filhos por N razões, né? Porque não puderam ter filhos biológicos, porque tem dificuldade de engravidar, ou porque os filhos já estão adultos e agora eles querem crianças. As razões são muitas, mas a gente percebe que existe ainda assim uma coisa lá no fundo que é difícil dizer isso, mas parece que é de renegar o fato de que a criança é adotada. É melhor que esse fator, né, esse aspecto seja mascarado, seja disfarçado. Mas a gente entende que a melhor maneira de lidar com isso é de naturalizar mesmo, né? A gente já falou isso no outro vídeo, de não esconder que a criança é adotada. É uma maneira, por exemplo, de manter essa situação aberta e clara e sem estigmatizar o fato de que o filho é adotado, né? Também é uma coisa que a gente percebeu no curso, é que muitas pessoas pensam em adotar bebês, né? Crianças bem pequenas, até 1 ano de idade. E isso é bem interessante porque é a primeira coisa que as técnicas falam, explicam e conversam com a gente para entender, porque às vezes é muito difícil de você cuidar de um bebê, né? O fato de a maioria avassaladora dos pretendentes à adoção quererem bebês, e em geral bebês recém-nascidos. E por isso que nascer um bebê recém-nascido, né? Não, bebê até 3 anos é bebê. Não, são bebês também as técnicas falaram, e a gente viu uma estatística que por isso que demora tanto para adotar, porque é difícil ter bebês, né? Porque tem que destituir o poder familiar e tudo para poder liberar para adoção. Então, por isso sempre tem crianças maiores para adoção e os nenês quase não tem. E isso eles estão tentando quebrar esse tabu e incentivando as pessoas que peguem essas crianças um pouco mais velhas. Crianças maiores. Que essas são mais fáceis porque já estão lá liberadas para adoção. As crianças recém-nascidas, os bebezinhos, eles ficam pouquíssimo tempo na instituição porque eles tem muitos casais esperando para adotá-los. Só que estatisticamente falando é muito grande, é muito alto o índice de pretendentes para bebês.
E são poucos os que estão aptos à adoção. Pessoas passam até 5 anos aguardando o seu filho quando o perfil da criança é este, de bebê, né? Agora, crianças maiores, elas estão lá aguardando adoção, então a gente pode apresentar em outro momento essas estatísticas, a gente pode procurar e apresentar para vocês, mas as crianças de maior idade, elas têm... Me perdi. As crianças maiores, elas estão lá aguardando a adoção. O tempo de espera para que a adoção aconteça é muito menor nesse sentido. Bom, a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Primeiro, porque a gente nem está habilitado ainda, né? Porque a gente tem a visita da psicóloga ainda conversar com a gente. E depois que a juíza vai homologar a nossa habilitação. A gente precisa que saia a sentença de habilitação, aí nós vamos para o Cadastro Nacional de Adoção e vamos aguardar quanto tempo vai levar para que a gente esteja com o nosso filho em casa. Então é isso, pessoal. Obrigado por nos assistir. Aproveitem, quem não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva para não perder nenhum dos nossos vídeos. Compartilhem as nossas histórias, curtam o nosso canal, entrem no nosso blog. tecerfioafio.blogspot.com. Olha, ele aprendeu. Mande também um e-mail, a gente tem recebido vários e-mails muito legais, muito emocionantes, então pode mandar para tecerfioafio@gmail.com. A gente até fez amigos já em outros estados, trocando experiências, trocando informações, e isso é muito legal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.